Muito boa noite. Temos connosco o candidato do Partido Socialista às eleições autárquicas do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro. Muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista. Obrigado pelo convite. E vamos então fazer 5 questões-chave e gostaríamos de conhecer sucintamente o seu posicionamento e propostas para os próximos 4 anos de mandato. Portanto, a primeira pergunta é: acha que todos os portugueses devem ter direito a um jardim de sossego com dimensão e qualidade suficientes para serem utilizados como espaço de descanso, de lazer, recreio e a menos de 15 minutos a pé de distância de sua casa? E o que é que está disponível para fazer nesse sentido se ganhar estas eleições? Sim, subscrevo que devem ter esses espaços, até menos do que 15 minutos, preferencialmente. Agora está muito em voga a dimensão dos urbanistas e de geógrafos e de quem pensa o território relativamente à dita designada cidade dos 15 minutos, inicialmente o modelo mais de Paris, mas eu acho que não tem que ser especificamente sequer esse o nosso conceito, até pela dimensão e pelas características do Porto, e portanto é muito importante, na minha opinião, reforçar a dimensão da qualidade de vida, utilizando e usufruindo de todas as oportunidades que a cidade oferece para concretizar estes espaços verdes, pensando no interesse dos cidadãos. Eu entendo que neste momento o Porto tem uma grande perda, ou tem vindo a ter uma grande perda de qualidade de vida, que cruza diferentes dimensões, que estão expressas no nosso programa e nos temas que tenho vindo a abordar, mas especificamente no âmbito da dimensão da qualidade de vida e dos espaços verdes. Nós temos várias propostas neste domínio, não só associando as nossas candidaturas às juntas de freguesia, por exemplo, a conversão da Alameda de Queiroz, num parque de estacionamento automóvel, num parque verde, num jardim, numa continuidade de um jardim, os corredores verdes que queremos disseminar por toda a cidade e, por exemplo, o Parque Verde Linear, aproveitando o ramal da Alfândega e as potencialidades que temos na ligação à zona oriental, mas tudo isto implica necessariamente que as pessoas tenham espaços verdes e também já agora parques infantis e outros elementos para a sua qualidade de vida. Já agora, sei que não é o tema, mas, por exemplo, creches na cidade, e, portanto, temos que pensar a dimensão da qualidade de vida numa dimensão, se me permitem, multidimensional, multifatorial, onde os espaços verdes são absolutamente decisivos, e isso, enfim, tem sido algo que no nosso entendimento não tem vindo a acontecer. Para o PS esta área é central, o pulmão verde, se quisermos, da cidade do Porto, o Parque da Cidade foi desenvolvido, concretizado e materializado pelo Partido Socialista, na altura com Fernando Gomes, o Parque da Pasteleira, e estamos a acompanhar desde sempre temáticas de desenvolvimento ambiental e, portanto, eu entendo que nenhuma candidatura socialista pode deixar de ser uma candidatura ambientalmente preocupada, ecologista, e esta é inequivocamente uma dessas candidaturas, e convido, nesta primeira questão já agora, todos a poderem acompanhar e irem consultar o nosso programa eleitoral. São 130 compromissos em 6 eixos, que está disponível online em www.oportoquermais.pt/programa. Portanto, no nosso site é muito fácil lá chegar. Deixo esse convite. Ok, muito obrigada. Passando para a próxima questão, considera importante melhorar a qualidade do ar no centro da Boa Vista e na Baixa do Porto? E já agora melhorar também a qualidade das medições da qualidade do ar? E o que é que está disponível para fazer nesse sentido? Sim, considero muito importante tirar carros enfim, investir na mobilidade não poluente, nas mobilidades suaves, e já agora em algo que é absolutamente central para retirar tráfego rodoviário e retirar carros, e retirar autocarros do centro da cidade, que tem a ver, e específico no eixo que refere da Boa Vista à Baixa, que tem a ver com aquilo que é o processo e o projeto de expansão do metro do Porto. Neste momento nós estamos com um grande processo de expansão do metro do Porto. Já agora, enfim, no âmbito de uma candidatura do PS, tenho que o referir, o metro do Porto surge por iniciativa de uma Câmara e de uma autarquia socialista. Na altura o Fernando Gomes era acusado de estar a desenvolver um metro de papel, porque não saía do papel, e vejam onde está hoje o metro de papel, com 72 milhões de validações anuais, pré-pandemia, obviamente, e hoje em dia com um processo de expansão e com um projeto de expansão que vai superar garantidamente os 850 milhões de euros. Os estudos de procura em concreto aí do metro referem
a retirada de muitos e muitos autocarros e muitos carros em Gil de Inís e noutras zonas da cidade, portanto, abrangendo, de certa forma, as zonas que está a referir, e parece-me importante que a Câmara Municipal do Porto não só acompanhe as medições e reforce as medições, como tenha medidas concretas para resolver esse problema. Esse problema não se resolve exclusivamente num único eixo da cidade. Ao nível da mobilidade rodoviária, nós sabemos que, creio que é essa que está mais a referir-se na sua questão, neste momento cerca de 70% das viaturas que passam diariamente pelo Porto não são de portuenses. E, portanto, nós precisamos de um diálogo integrado com a área metropolitana, onde o Porto tem vindo a estar de costas voltadas. Não é possível resolver os problemas da circunvalação, por exemplo, com muita degradação da própria qualidade do ar no Porto, sem uma intervenção com os municípios à volta. E, no caso da VCI, temos que reivindicar, e está no nosso programa, a municipalização, o controlo, digamos assim, da VCI para a cidade do Porto, retirando-lhe o tráfego pelo menos, de caminhões pesados que passam todos os dias pela cidade sem terem uma relação com a cidade. E, portanto, há aqui muito a fazer. Parece-me importante também que, por exemplo, no desenvolvimento das ciclovias, não estejam a ser cometidos os erros que estão a ser cometidos pela Câmara do Porto. As ciclovias estão a ser construídas ou a ser, enfim, executadas de uma forma completamente desligada daquilo que são as dinâmicas de mobilidade, de forma completamente deslaçada de uma rede de ciclovias que seja concretizada de forma consequente. Dou o exemplo, por exemplo, da Avenida Fernão Magalhães, que está neste momento em requalificação, a segunda maior avenida do Porto, não tem uma ciclovia. E depois temos zonas da cidade sem estudos de procura, sem articulação com a rede, que têm ciclovias com um grande grau até de insegurança. E isto provoca dois problemas. Primeiro, quem quer utilizar as ciclovias não as utiliza, e quem tem preconceito contra as ciclovias acaba por confirmar os seus preconceitos, e, portanto, a Câmara aqui não está a dar um bom contributo. Parece muito importante também, e termino nesta questão, que ao nível da qualidade do ar, a partir do momento em que temos os STCP municipalizados, que foi uma grande conquista e foi um compromisso do governo do PS na relação com os municípios, e em especial com a Câmara do Porto, porque as STCP são um operador exclusivo na cidade, como sabem, que existe o processo de reconversão de toda a frota para mobilidades não poluentes, como aliás já tem vindo a ser feito, contrariamente àquilo que iria acontecer caso não tivéssemos chegado ao governo, que era a privatização dos STCP com um caderno de encargos que ia permitir, por exemplo, a utilização de autocarros poluentes em segunda mão vindos do leste europeu para a cidade do Porto. E, portanto, acho que aqui temos dado um bom contributo para melhorar a qualidade do ar no Porto, que neste momento continua a ter sérios desafios. Muito obrigada. Gostaríamos também de lhe perguntar se acha que a cidade do Porto pode fazer mais pela preservação e classificação do património histórico da cidade, nomeadamente edifícios com elevado interesse para a memória histórica da cidade, como é o caso da estação ferroviária, a primeira estação do Porto, a estação ferroviária Porto Boa Vista. Pode, na minha opinião, isso parece-me inequívoco. Devo dizer que nessa dimensão é inequívoco que tem que haver uma relação com o Ministério da Cultura e com uma visão mais patrimonial dessa intervenção, que, enfim, não tem acontecido especialmente, e era importante eventualmente no âmbito de uma comissão de cultura aberta à colaboração de todos, incluindo o diálogo com o Ministério da Cultura e as diferentes instituições que têm atribuições no âmbito da proteção do património, possamos fazê-lo. Eu sou bastante sensível à dimensão da proteção patrimonial, histórica e da memória da cidade. Devo dizer que, por exemplo, se hoje em dia temos uma lei de proteção das lojas históricas, das lojas e dos estabelecimentos, das instituições, não são especificamente lojas, essa lei existe. Eu fui corresponsável pela lei, portanto a lei é do Partido Socialista, e eu, enquanto deputado na Assembleia da República, e muito do diálogo que tive com instituições também do Porto, permitiu a concretização dessa lei, que entretanto permite que as autarquias possam ter a regulamentação da proteção das lojas históricas, neste caso do Porto com História, e portanto parece-me importante relacionar isto com a dimensão patrimonial. Devo também dizer que depois do que aconteceu, por exemplo, no Museu do Romântico, tenho as mais sérias reservas sobre as competências, a capacidade e até o discernimento, se me permitem, da Câmara Municipal do Porto na proteção do património e da memória, porque o património não é apenas
edificado na proteção da memória na cidade, e acho que há aqui muito a fazer. Vivemos um tempo aqui na cidade de grande porosidade, se me permitem, portanto, de grande execução do efêmero e de pouca proteção daquilo e de pouca valorização daquilo que nos fez chegar até aqui nesta e noutras dimensões. Muito obrigada. E o que pensa sobre a proliferação das grandes superfícies comerciais no centro da cidade, nomeadamente quando são implantadas em terrenos não construídos, como é o caso do terreno público ferroviário da Boa Vista? Acha que é relevante implementarmos medidas que possam reduzir esta proliferação e previnam subsequentemente o seu abandono? Tenho, das grandes superfícies comerciais. Sim, considero que essa é uma preocupação muito importante. Aliás, no meu programa de relançamento do comércio do Porto, eu coloco como um dos compromissos precisamente o não licenciamento de novas superfícies que venham causar o desvaziamento do comércio tradicional, do comércio de rua, sobretudo no centro da cidade, como referiu, e, portanto, é central que nós tenhamos essa preocupação até na relação com a proteção do comércio tradicional da cidade do Porto, e eu tenho tido esse diálogo quer com a Associação de Comerciantes do Porto, quer com comerciantes não enquadrados setorialmente, digamos assim, e portanto as relações são as melhores, e uma das nossas dimensões, um dos nossos compromissos é precisamente esse, até porque permite uma relação com uma das questões que já aqui fizeram, que tem a ver com uma maior proximidade comercial e não grandes superfícies comerciais que reduzam a proximidade e a dependência do automóvel na relação com a cidade. Muito obrigada. E a nossa última pergunta é: nós conhecemos que alguns dos instrumentos de participação cívica que já vemos a serem utilizados noutras autarquias ainda não existem na cidade do Porto. É o caso, por exemplo, dos orçamentos participativos, da discussão pública, uma discussão pública de grandes obras, projetos de grande impacto para a cidade, como é o caso, por exemplo, da construção de novos centros comerciais ou a demolição de edifícios memoráveis. Também é muito difícil, e se não mesmo impossível, conhecermos antecipadamente, por exemplo, a data e a agenda das reuniões públicas da Câmara e da Assembleia Municipal. Portanto, a nossa pergunta é: o que é que poderia fazer para melhorar esta possibilidade de participação cívica caso ganhe estas eleições? Bom, essa é uma preocupação que me parece central. Nós não podemos ter intervenção pública e intervenção política contra os cidadãos. Aliás, no meu programa, que foi um programa participado por muita gente, nós lançamos um projeto chamado A Voz do Porto, recolhendo centenas de contributos de todas as pessoas do Porto que quiseram participar no programa, e, portanto, o nosso próprio programa é participativo e tem ele próprio medidas participativas na relação com a Assembleia Municipal, uma preocupação não só minha, mas também do meu candidato à Assembleia Municipal, o Alberto Martins, que sempre pautado ao longo de toda a sua vida pelos valores da transparência e da ética e da abertura à participação cidadã, e tem o orçamento participativo e tem outros elementos de participação na polis e na vida da cidade e nos órgãos da cidade. Parece-me inaceitável, e o PS tem vindo a denunciá-lo, que a participação, quer nas reuniões da variação, quer nas reuniões da Assembleia Municipal, sejam sistematicamente dificultadas aos cidadãos. Parece-nos inaceitável o tempo que demorou a aprovar um regulamento municipal, para a Assembleia Municipal, com a transmissão em direto das reuniões. Parece-me inaceitável que os cidadãos tenham que, no mundo em que vivemos, no mundo digital, tenham que se inscrever presencialmente para dificultar, no meu entendimento, a participação nas Assembleias Municipais. Parece-me inaceitável que a Assembleia Municipal decorra num espaço onde não existem cadeiras suficientes para as pessoas que nelas queiram participar. A variação, exatamente a mesma coisa. E, portanto, parece-me importante que a Câmara Municipal do Porto não tenha, nesta esfera e noutras, infelizmente, um site de mera propaganda, considere todas as críticas, todos os contributos, todas as sugestões como ataques
quase de caráter a quem lidera a autarquia e, portanto, com marca distintiva da participação do Partido Socialista nos órgãos autárquicos, a transparência e a valorização da participação cidadã e os contributos cidadãos serão inequivocamente valorizados. Temos isso nos nossos compromissos, temos-lo feito mesmo não estando no poder e, portanto, a partir da oposição no diálogo com a cidade e vamos, caso consigamos vencer as eleições no próximo domingo, vamos concretizar estas medidas de forma inequívoca. Muito obrigada. Chegamos assim ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada por esta participação. Obrigado pelo vosso contributo e pelo trabalho que têm feito também em prol da cidade. Obrigada.